Olá, sejam todos bem-vindos. Dr. Cláudio, um prazer tê-lo conosco. Prazer é meu. Hoje estamos aqui para tirar dúvidas a respeito da oftalmologia, né? Sempre é um prazer tê-lo conosco aqui, porque a gente acaba tendo muitas informações que até então a gente não tem a informação correta, ou pelo Dr. Google, que muitas vezes não é a resposta tão certinha assim. E agora, dia 26, Dia Nacional do Glaucoma, é uma data que o nacional, que o Brasil todo orienta, conversa, fala, porque realmente é um problema que tem atingido centenas de pessoas do Brasil afora. E eu queria perguntar para o senhor aí, o que é o glaucoma, né? É a pressão alta no olho? Essa é uma pergunta muito frequente. Hoje, dia 26 desse mês de maio, a gente tem essa lembrança do Dia Nacional do Combate ao Glaucoma. E a primeira coisa, quando a gente fala em glaucoma, como doença ocular, a gente pensa na pressão e vem essa pergunta. O que vem a ser? É pressão alta no olho? Mais ou menos, né? Não é bem isso, apesar de a maioria, até na medicina, a maioria dos médicos ter esse conceito. Hoje, o conceito moderno da doença do glaucoma é um pouquinho diferente. Glaucoma, para nós oftalmologistas, é uma lesão do nervo óptico. Então, o nervo do olho tem um problema. E essa lesão, esse problema, ele pode ser causado por alguns fatores, e entre esses fatores, um dos mais importantes está a pressão. Tá, mas então não é a mesma coisa? Você vai me perguntar. Não, existem pessoas que têm pressão normal, pressão ocular normal, a pressão dentro do olho normal, e tem glaucoma. E, por outro lado, tem pessoas que estão com uma pressão do olho alta e não tem glaucoma. Então existe essa diferença importante. E a prevenção, doutor? Como que a gente consegue prevenir uma patologia como essa? Bom, para pensar em prevenção, primeiro talvez seja interessante entender a estrutura do nosso olho, como é que acontece o glaucoma, o que vem a ser nesse sentido na anatomia do olho. Então, se a gente pegar aqui, eu gosto de mostrar com um modelo para a gente ter ideia mais da estrutura do nosso olho. Esse é um olho cortado, né, para ver a parte interna. A gente entende o olho como uma câmera, como uma captura, né, um órgão que captura a imagem que a gente enxerga. Mas ela só captura, o olho só captura como uma câmera essa imagem, mas ela tem que enviar essa câmera, esse olho tem que enviar essa imagem para o cérebro. E ele faz isso, nosso olho faz isso através dessa região aqui, que é o nervo óptico. Então são fibras de um nervo que levam a imagem como se fosse um cabo da imagem de uma máquina de uma filmadora, e esse nervo ele tem que estar com uma saúde boa para conduzir essa imagem. Ou seja, o olho filma, o nervo leva para o cérebro, e o nervo pode ser acometido pelo glaucoma. E aí está aquela resposta. Então o que vem a ser glaucoma? É a lesão desse cabo, é a lesão desse nervo. E aí, como é que eu posso, então, prevenir isso? Bom, a primeira prevenção que a gente pensa é aquela prevenção de detecção, na verdade, você perceber que tem a doença precocemente. Eu acho que isso é o principal meio de prevenir as consequências do glaucoma. Como é que eu vou ver isso? Bom, não há forma de você achar que tem glaucoma por alguns sintomas, porque na maioria das vezes ele não dá sintomas. Então, o que a gente tem que fazer é avaliação oftalmológica completa. O médico oftalmologista deve ser, então, o profissional que vai avaliar esse nervo e, olhando esse nervo, vai dizer se você tem ou não tem possibilidade de desenvolver o glaucoma. Essa é a principal forma de evitar as complicações do glaucoma. Doutor, o senhor estava falando aqui, eu lembrando de algumas cirurgias que a gente vê pela internet, catarata, por exemplo, e já dá um ruim no olho de você ver aquilo ali, né? E o senhor traz um olho de forma aumentada, mas ali esse cabo que o senhor falou é minúsculo, é coisa, tem que ser realmente um médico especialista nisso, porque senão pode ter problemas maiores. A maioria das pessoas, quando pensa na visão, pensa em óculos. Se eu não preciso de óculos, eu não tenho problema.
Ou se eu não estou enxergando bem é por causa do óculos, eu posso fazer até um óculos, de repente, numa feirinha, numa ótica, em qualquer lugar. Não. Emprestado do vizinho? Pegar emprestado, do óculos. amigo. A gente tem que lembrar que a visão é o sentido mais importante que nós temos no nosso corpo. O cérebro ele necessita dessa visão de uma forma muito intensa para que as funções sejam bem coordenadas. Então a nossa visão é extremamente importante para a nossa saúde e não existe outra forma de fazer um exame completo a não ser você realmente passar por um médico que tenha formação nisso, que possa analisar o fundo do olho principalmente. Então o exame principal para detectar o glaucoma, pelo menos no início, né, na base da coisa, é o fundo do olho, onde normalmente a pupila é dilatada para que se veja esse nervo que está lá atrás, né? Está lá na parte, como a gente viu no exemplo do modelo, o nervo fica escondido, vamos dizer assim, lá no fundo do olho. E a gente não tem como ver isso se não for com o exame completo. O senhor falou um pouquinho sobre os sintomas, e eu acabei anotando aqui algumas coisas em relação tanto aos sintomas quanto aí aos sinais do glaucoma, que a gente observa dor no olho, aquela pressão arterial. Tem algo a ver com o glaucoma? Outra coisa bem frequente, as pessoas nos procurar um consultório oftalmológico com dor no olho e com essa questão, né? Será que isso é glaucoma? Pode realmente a dor no olho ser um dos sintomas do glaucoma, mas a gente tem que considerar o glaucoma como algo que não traz sintomas, a não ser quando a doença já está mais avançada. Esse é um princípio importante. Mas a dor no olho pode acontecer também no glaucoma? Sim, pode ser. Até porque existem formas diferentes de glaucoma. Quando a gente fala em glaucoma, a gente está falando, na verdade, num conjunto de doenças que trazem essa lesão que a gente está falando do nervo óptico. Mas existe, por exemplo, o glaucoma agudo, que a pessoa acorda com uma dor muito grande no olho, um olho vermelho, a sensação daquele olho inchado e perda de visão súbita, de repente estava enxergando bem e de uma hora para outra baixou a visão. Isso a gente vai chamar de glaucoma agudo. É um tipo de glaucoma, é uma doença específica e está relacionada à estrutura do olho. A estrutura daquele olho é um pouco diferente. Normalmente um olho menor faz a pressão aumentar de uma maneira muito rápida. Mas a maioria dos casos, 90% dos casos, a gente tem um glaucoma que não traz nenhum tipo de sintoma, mas que está trazendo lesão para o nervo. E essa lesão progressiva vai baixar a visão. Então, esses sintomas, a gente não pode esperar ter sintomas para se buscar uma avaliação oftalmológica. Por conta disso, a grande maioria dos casos é assintomático até que a visão esteja perdida por essa doença. E quanto mais precoce esse diagnóstico, melhor? Com certeza. Na medicina, dificilmente a gente vai ter uma doença que não seja assim, né? Que o diagnóstico precoce não é muito melhor do que um diagnóstico tardio. Quando você tem um diagnóstico feito de forma tardia, geralmente porque a pessoa procurou quando já estava sentindo uma perda de visão, realmente fica muito mais difícil. Apesar de sempre existir formas de você amenizar, você fazer um tratamento que evite uma perda maior, mas claro, se a gente detectar precocemente, vai ser muito melhor. E aí, dentro disso, para detecção precoce, é importante a gente considerar um dos fatores principais que levam ao glaucoma, que é a parte genética, a hereditariedade. Então, você ter, principalmente parentes de primeiro grau, né? Então, pais, irmãos com diagnóstico de glaucoma, você precisa passar por uma avaliação oftalmológica e uma avaliação oftalmológica seriada, ou seja, de tempo em tempo você fazer uma reavaliação, porque a chance de ter pelo menos fatores de risco que leve a glaucoma é muito maior. Doutor, glaucoma não tratado pode evoluir para cegueira? Então essa é a questão. Por que então vou tratar uma coisa, uma doença, que na maioria das vezes não está me trazendo sintoma nenhum? Eu não uso óculos, eu não tenho necessidade minha visão é ótima, eu passei nos testes do Detran, né, daqueles testes da acuidade visual. E por que tratar então? Essa lesão do nervo, obviamente, se você tem um nervo como cabo condutor da imagem até o cérebro, se eu tiver uma lesão nesse cabo da imagem, nessas fibras desse nervo, eu vou ter automaticamente uma perda progressiva de visão. E essa perda de visão, ela não é como as pessoas normalmente esperam, que é uma perda central da visão.
não é o centro da imagem, onde eu fixo o meu olhar que eu vou ver que, puxa, minha visão está ruim. Ela é progressiva e vem das laterais, ou seja, o campo visual, o espaço onde eu enxergo, vai sendo reduzido. E eu dificilmente vou perceber essa redução, porque ela é gradual e a gente nunca está atento à periferia da nossa visão. Então ela vai fechando essa visão progressivamente, até quando chega a visão que a gente chama de visão tubular, ou seja, como se a pessoa estivesse enxergando dentro de um túnel, não enxerga mais a periferia e apenas o centro. Isso já é um glaucoma muito avançado, e a partir disso existe o fechamento, inclusive, desse túnel. Aí seria a cegueira completa, né? Então a gente tem isso como sequelas de um glaucoma não tratado. E o diagnóstico, doutor? O diagnóstico ele é feito em consultório, com oftalmologista. Nessa consulta, a gente normalmente, olhando o fundo de olho, a gente vai identificar se esse nervo ele é um nervo suspeito ou não. Então, o nervo suspeito, existem algumas características, a gente olha com algumas lentes de aumento esse nervo e analisa ele em relação à estrutura dele. Se existe na estrutura desse nervo alterações que me diz, puxa, isso parece ter perda de fibras desse nervo, vai ser classificado como suspeita. E a partir da suspeita, a gente vai fazer exames complementares que vão colocar essa pessoa como realmente confirmado como glaucoma e a partir daí seguir um tratamento, ou ele pode permanecer como suspeita ainda, porque se você viu um nervo que é diferente da média das pessoas, muitas vezes os exames se mostram normais, mas isso não afasta o risco de você, com o passar dos anos, ter alterações. Então, você coloca esse paciente como suspeita e a gente acompanha esse paciente ao longo dos anos, né? E o tratamento, como que é feito? Cirurgia, medicamento? O tratamento é algo também bastante difícil de você convencer uma pessoa. Imagina, né? Se você chega no consultório, o médico diz, você tem uma doença, só que você não está sentindo nada naquele momento. E aí você convencer esse paciente de que mesmo ele não sentindo nada, ele deve tratar, então tem que ter uma orientação muito, muito boa nesse sentido. E os tratamentos, eles normalmente são colírios. A grande maioria dos tratamentos que a gente tem, depende da fase, claro, do glaucoma, mas na grande maioria a gente começa com um tipo de colírio. Tá? É um colírio usado diariamente, ao longo do tempo, ao longo da vida, que vai poder ser substituído por algum fator ou outro, mas a princípio é um tratamento contínuo. Assim como você trata uma diabetes continuamente, assim como você trata uma hipertensão arterial, você não para o tratamento só porque eu não estou sentindo nada. Né? Então são tratamentos com colírios a princípio. E esses colírios costumam ainda trazer alguma irritação, principalmente no início do tratamento, o olho não estava recebendo nenhum tipo de medicamento, aí começa a receber, e nesse momento a gente acaba muitas vezes perdendo pacientes que não voltam porque eu não estou sentindo nada, né? Eles nos referem, eu não estava sentindo nada e aquele colírio me incomodava um pouco, eu parei. E esse é um problema sério, porque realmente os sintomas, você não sentir nada e a doença progredir, faz com que a gente chame o glaucoma de um ladrão noturno. É aquele ladrão que te rouba algo sem você perceber. Né? Então, por isso o tratamento com colírio é importante. E nos casos onde existe um avanço dessa doença, mesmo com o tratamento com colírio, aí a gente vai indicar cirurgia em alguns casos. Existe o laser usado para glaucoma, existe a cirurgia que causa uma comunicação desses líquidos internos do olho para que sejam esses líquidos drenados. Então, existem algumas cirurgias que também são indicadas, mas são fases geralmente mais tardias ou para glaucomas, como glaucoma agudo, que tem uma característica mais relacionada à anatomia do olho, que aí o tratamento é um pouco diferente. Dr. Cláudio, quero agradecer a sua presença aqui nos nossos estúdios. Aproveitar para mandar um abraço para o pessoal do Instituto de Olhos, o pessoal sempre competitíssimo, de um trabalho magnífico, que tem feito um trabalho fantástico em toda a nossa região do Planalto Norte, Santa Catarina, sul do Paraná, e muitos tratamentos que as pessoas até então iam para outras cidades, para os grandes centros, agora é feito aqui, lá justamente no Instituto de Olhos. Eu agradeço essa colocação e lembrar que a equipe toda trabalha sempre junto nisso, né, para tentar chegar aos melhores resultados. E dentro dessa área, dessa especialidade de glaucoma, na verdade, quem faz essa área, existe uma especialidade que é chamada
o especialista em glaucoma, né, um oftalmologista especialista em glaucoma, que na nossa clínica, no Instituto de Olhos, é a doutora Adriana, que é minha esposa. Então, ela que coordena essa parte do glaucoma lá com a gente. E também agradeço a presença aqui para poder trazer, esclarecer, principalmente nesse dia, que é o dia que a gente usa para lembrar de uma doença que traz tanta perda, né, para a população em geral, e muitas vezes sem o conhecimento a gente não consegue barrar isso. Muito obrigado pelo tempo e pela atenção de hoje. Agradeço, doutor. E você que gostou desse papo, quer continuar tendo mais informações, vai estar aqui na descrição do vídeo e passando aqui na telinha os contatos do Dr. Cláudio, do Instituto de Olhos, para você aprofundar esse conhecimento e talvez, se precisar, poder procurar uma ajuda profissional, uma ajuda médica especializada. A gente fica por aqui no Momento Unimed e a gente volta a qualquer momento com muito mais informações e entrevistas para você.